Nós vamos finalizar hoje o assunto relacionado à paz. Você viu que tem diminuído, não é? O número de pregações, foram 5 para homens, se eu não me engano 3, acho, para mulheres, 2 para pais e para filhos. Quantas serão? Filho tem que ser uma série separada, né? Os adolescentes gostam que eu fale pouco, né? Se preocupa. Hoje nós vamos olhar mais um pouquinho sobre o que a palavra de Deus tem a dizer para pais. Pais neste mundo estão desorientados, pais estão pedindo socorro, e a palavra de Deus, ela tem tanta orientação, ela tem tanta direção para que as famílias possam viver. Eu coloquei tanta coisa nesse estudo que eu vou ter que passar algumas coisas muito rápido. Você vai perceber que não dá tempo de aprofundar, para você ver que existe muito material. Para cada personagem bíblico que eu citar, poderia ser uma pregação. Nós temos exemplos na Bíblia de pais como Abraão, como Davi, como Samuel, como Eli, como Ló, como Jacó. E todos esses personagens têm dinâmicas que vão aparecendo na sua família. Tem o rei Davi. Então tem uns 8, 9 personagens que eu vou citar de relance e vou falar o que eles fizeram rapidamente. Mas nós poderíamos pegar cada família da Bíblia e olhar. Sugiro para você, pai, você mãe, que você adquira, ainda não saiu, o livro chama-se Deus e Sua Família, do professor Davi Murr, que deve estar saindo em breve. Eu pude ler o manuscrito, tive o privilégio de ler antes de sair na editora, e certamente é o melhor livro de família que você vai encontrar no país. Você não vai encontrar nada parecido. Já li algumas coisas também que vieram de fora, mas ele pega desde Gênesis e ele vai até Apocalipse, passando por todas as famílias da Bíblia e mostrando implicações dessas famílias. É muito rico, um material extenso. No formato que eu li tinha umas 300 folhas. Eu acredito que quando se tornar livro deve ficar um pouco maior, mas é uma leitura proveitosa para você fazer que pais se reúnam a família e leiam. Fala, vamos ler hoje o papel do pai, o papel da mãe, o papel do filho, e assim você vai crescer em família. Muito bem, dito isso, vamos olhar, o texto de hoje é Efésios 6:4. Efésios 6:4 diz assim, abram lá, Efésios 6:4. Carta do apóstolo Paulo. Paulo começa, esse assunto é introduzido. Vocês sabem que eu não gosto particularmente de pregar topicamente, também não gosto de entrar num texto, entrar no capítulo 6, versículo 4, sem poder falar para você o que tem do 1 até o 6. Aí fica difícil. Mas para você entender onde esse texto está situado, Paulo introduz o assunto falando, encham-se do Espírito Santo. Então, quando Paulo fala, enchei-vos do Espírito, Paulo vai dar uma série de consequências de uma vida cheia do Espírito. Ele vai falar, mulheres são submissas aos maridos, maridos amam as suas esposas, filhos são obedientes aos pais, e por fim ele fala pais que lidam com seus filhos. Depois ele vai falar sobre servos e assim por diante. Mas tudo isso aqui Paulo está ensinando como alguém cheio do Espírito Santo atua. E hoje eu vou mostrar como um pai cheio da pessoa do Espírito Santo atua. Diz assim no versículo 4. E vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou ler de novo. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixe marcado esse texto. O texto paralelo, o que é chamado carta gêmea na Bíblia de Efésios, é Colossenses 3:21. Se você ler, é só você avançar, está em Efésios, você vai passar por Filipenses, vai chegar em Colossenses. Tá bom? Aí você deixa marcado aí como você quiser. Eu vou citar os dois textos. O versículo 21 do capítulo 3 de Colossenses diz assim, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, não irritem os vossos filhos, para que os vossos filhos não fiquem desanimados. Então você tem essas orientações.
De cara, eu antes de explicar o que o texto está falando, esse texto não ensina que você tem que fazer tudo o que o seu filho quer, porque senão ele vai ficar irritado. Ele fala, pai, eu quero tomar sorvete. E a Bíblia fala que eu não posso irritar meu filho, vamos lá tomar sorvete. Ah, o meu filho falou que é um PlayStation 4. Não posso irritar ele, então eu vou comprar o PlayStation 4. Não é isso que esse texto está ensinando. Então, se algum filho aqui usar essa artimanha, dizer para você, pai, o senhor está me irritando. Mãe, você está me irritando, você não está fazendo o almoço que eu quero. Eu queria comer camarão todo dia, mas você não tem feito, então eu estou muito irritado com isso. Você acorda o seu filho pela manhã e fala, está na hora, vamos para a escola. Não irriteis os vossos filhos. Os filhos, nada poderia estar mais longe dessa verdade. E olha, o que tem filho de usa esses versículos, fala assim, a Bíblia diz, o Senhor diz. Você é crente, pai? É crente? Eu quero muito comprar esse tênis da Nike aqui. Filho, não podemos. Olha, Efésios 6:4. Vou mencionar. E aí cita até em grego para o pai. Páteres. E aí começa a citar o texto em grego para eles. Não tem nada disso. Você pode e deve dizer não para o seu filho quando for necessário. Você deve e você vai produzir existe uma irritação bíblica que é correta. O livro de Hebreus diz que nenhuma disciplina, no momento que ela é executada, produz satisfação. Eu nunca vi um filho sendo corrigido por um pai, levando uma palmada e falando, olha, que gostoso, papai, obrigado. Não, você não vê isso. Mas o próprio texto diz que, depois da correção, isso produz no coração do filho bons frutos. E você que é pai, que você é filho também. Eu sei, estou falando de uma geração aqui, hoje tem mais pais aqui, mais pessoas com idade mais avançada do que jovens. E eu sei que hoje a psicologia, a sociedade moderna diz que faz mal receber palmadas. A Bíblia é sumariamente contrária contra a agressão. Então, bater em filhos é errado, é caso de polícia. Existe uma diferença entre bater e corrigir. A Bíblia usa esse termo. Ela nunca diz, pais, espanquem os vossos filhos. Nunca diz, pai, batam nos vossos filhos. Mas a Bíblia ensina sobre correção. E correção, inclusive, física. Não é a única que existe, mas a correção física existe. E eu tenho certeza, estou vendo várias pessoas aqui que eu conheço, que são normais e certamente passaram, em algum momento, seus pais corrigiram vocês. E na maioria das vezes acreditam que seus pais estavam certos. É possível que seus pais erraram. Pais são imperfeitos. Todos os pais erram, os pais humanos. Mas isso não tornou você uma pessoa pior, porque você recebeu uma palmada, uma chinelada, ou seja, como for, que na época... Alguns aqui estão sentados que pegaram a época da mão à palmatória. Sabem o que é isso? Quem pegou essa época de dar a mão à palmatória? Isso. Então, dói, dona Isenilde? Recebeu muita... Como é que é? Levanta o braço e vem com força. O que o professor tem na mão? Uma régua. Às vezes ele pega uma régua e fala, estende a mão aí. Desobedeceu. Tá. Hoje, se um professor fizer isso, o que acontece? Vai preso. Vai preso. E mais. Como você sentiria? Como você sentiria se seu filho chegasse em casa, mesmo você crente que entende o valor da correção, sentiria se eu falasse, olha, a professora hoje me corrigiu. Você não ia gostar. Esse não é o papel da escola. O papel da escola é informar. O papel dos pais é formar. Então, mão palmatória, na época que tinha, estava errado. Eu não sei quantos pegaram aí, mais antigo. Não precisa levantar a mão para indicar a idade, mas ajoelhar no milho. Vai ajoelhar no milho. Já ouviu essa expressão? Então, era comum alguns professores pegarem crianças na aula, desobedeciam, colocavam um pouco de milho no canto da sala e mandavam a criança ajoelhar ali. Então, tudo isso daí é tática da CIA, de tortura. Esse negócio não tem nada a ver com o princípio bíblico. A Bíblia ensina onde corrigir, com o que corrigir. Quando seu filho nasceu, quando você nasceu, Deus fez o seu corpo anatomicamente, com uma parte com um pouquinho mais de gordura, redonda e fofinha, para assimilar alguma coisa. Você já reparou que quando você cai sentado, se você não tivesse a anatomia projetada por Deus dessa maneira, você se feriria muito mais? Então Deus ensina onde fazer.
Você nunca corrige filhos dando tapa na boca, dando tapa no rosto. Nunca faça isso. Isso é errado. Filho, se você é corrigido dessa maneira, vem falar comigo, porque eu preciso falar com seus pais. Então você não pode fazer isso. Não é assim que se corrige. A Bíblia ensina com o que corrigir. No tempo bíblico ela falava sobre vara. A vara, a ideia da vara, você não precisa corrigir com a vara hoje, mas você precisa preservar o princípio da vara. Naquela época a vara estava em todo que lugar, era fácil acesso. Mas a ideia é que era um instrumento fino e era um instrumento flexível. Então quando alguém recebia uma varada no bumbum, a vara ela atingia uma superfície pequena e uma extensão grande. E ela produzia ardência. É só isso que é para produzir. Se ficou roxo, você excedeu. Se você usar um chinelo, você está excedendo, porque um chinelo atinge uma extensão pequena, uma área grande. Então a Bíblia dá princípios de como lidar com cada coisa. Nós precisamos lidar com isso. Mas eu não vim falar hoje sobre disciplina só no sentido de criação de filhos nesse aspecto, mas só deixo essa mensagem para vocês. Pode corrigir os seus filhos, diga não para os seus filhos, vai fazer muito bem para eles. Filhos que não ouvem não se tornam problemáticos para a sociedade. Precisam ouvir não. Verdade central do que nós vamos ver hoje, a lição maior a ser tirada do texto que nós lemos, desses dois textos, é essa daqui. Pais devem praticar os princípios que Deus lhes ordenou. Deus não está perguntando para você o que você acha. Deus não está perguntando para você se você concorda, não está fazendo um fórum. Deus diz, faça isso. E a ordem de Deus na vida de um crente precisa ter muito claro, você precisa ter muito claro, ou esse livro é verdade de Deus para a sua vida, ou ele é só um livro orientador que ora serve, ora não serve. A Bíblia tem perdido credibilidade para muitas pessoas. Não é o nosso caso. Nós entendemos a Bíblia como palavra de Deus. E aqui tem ordens, tem princípios que são colocados como ordens. E os pais precisam praticar esses princípios se querem ter filhos que produzam alegria. Se você não quer que seu filho produza alegria, então não esqueça essa mensagem não se aplica a você. Outra verdade, antes de entrarmos no texto, propriamente dito, não tente ensinar isso para não crentes. Não funciona. Ok? Você não pode ensinar uma pessoa que não tem o temor do Senhor a viver um princípio ou aplicar um princípio para o qual ele não está preparado, ele não vai entender. Toda a correção, seja física, seja a privação de alguma coisa, as diferentes maneiras como pais podem criar os seus filhos e discipliná-los, visa focar os seus filhos na direção de Deus. Os pais do mundo não fazem isso. Eles fazem isso para os seus filhos terem medo, eles fazem isso para os seus filhos terem respeito, entre aspas. Mas não adianta. Assim como você não pode ensinar uma cobra a voar, você não pode ensinar um valor bíblico para alguém que é incrédulo. Você pode ensinar, mas ele não vai conseguir aplicar, porque precisa de graça do céu para aplicar isso aqui. É difícil. Vocês vão descobrir, os que já aplicam, ou os que vão entender o texto, vão perceber quanto é difícil aplicar isso. Mas pais devem praticar princípios que Deus lhes ordenou. O objetivo da mensagem, ao você sair daqui hoje, eu gostaria muito que você tivesse aprendido 2 princípios, que são ordenados por Deus e que pais devem observar. Só 2. Bem simples, objetivo. Um princípio é negativo. O que é um princípio negativo? Pastor, tem coisa negativa na Bíblia? Não. É um princípio quando Deus coloca uma proibição. Quando Deus fala, não faça isso, é um princípio negativo, uma proibição. Existem princípios que são positivos. Deus fala, faça isso. Não sei como você quiser mudar para negativo e positivo, faz como você, eu quero só que você entenda. Existe o não de Deus, não faça isso, e existe o faça isso. Então, nós vamos chamar de princípio negativo, para você não fazer, e princípio positivo, você tem que fazer na vida dos seus filhos. Muito bem, 6,4 diz assim, e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. A palavra traduzida para pai, a palavra grega usada nesse texto, não é a palavra que comumente é usada para descrever pai e mãe. A palavra desse texto é escrita de forma a descrever o pai na figura masculina. Então está escrito pais e ele está dizendo homens. O princípio aqui focado, mães podem aplicar? Podem.
mas ele está dizendo que a responsabilidade, o que ele vai falar aqui, é responsabilidade do chefe da casa, do líder da casa. Alguém tem que fazer isso, e é o pai. É muito comum, e gente, no meio da igreja é mais comum ainda, que mães corrijam mais os seus filhos do que pais. Talvez eu possa entender um aspecto onde mães passam mais tempo com os filhos do que pais. Pais trabalham, mas muitos trabalham fora, embora outras mulheres também trabalham. E quando chegam em casa, às vezes o filho já aprontou tantas vezes e a mãe já teve que aplicar diferentes correções durante o longo do dia. Mas eu quero dizer para você que necessariamente não é o pai que precisa executar a disciplina, mas o pai tem que estar ciente do que aconteceu. É responsabilidade dele checar o que aconteceu durante o dia e se necessário, tomar as medidas para que no dia seguinte não volte a acontecer tal postura do filho. Seja ele criança, adolescente ou até mesmo um jovem que esteja debaixo da orientação do pai. Tudo que eu estou falando aqui é para filhos que ainda estão debaixo da guarda do seu pai. Quando é que um filho não está debaixo da guarda do seu pai? Quando esse filho forma um novo núcleo familiar, então ele casou. Ou então quando esse filho não vive mais debaixo da necessidade do sustento do seu pai. Então você vai encontrar jovens com 23, 24 anos que moram em outro estado, fazendo faculdade. E veja, se ele mora em outro estado, faz faculdade lá, mas depende do sustento do pai, ele está debaixo da autoridade do pai dele. Ok? Então o filho, não, mas eu não estou mais em casa. Você não está em casa, mas você se sustenta aqui. O sustento está indo da onde? Daqui. Então são as regras daqui que valem. Tá bom? Então, quando o filho falar para você, pai, eu não quero mais seguir as regras dessa casa. Você fala, tá bom, você está mudando quando? Já põe a data, já presume para ele que ele já tem que... Você está pensando em alugar algum lugar? Não, eu estava pensando em continuar aqui como um albergue. Eu venho, tomo banho, como... vocês providenciam o quarto limpinho e tudo mais, eu escolho o cardápio... E quando eu preciso sair, eu pego uma graninha ainda. Então, tem filhos que tratam a família dessa maneira. Pais são como caixas eletrônicos. Eles vão lá, não precisa nem falar, aperta um pouquinho ali, um pouco aqui e tira aquele dinheirinho. E, gente, isso é horrível, é horrível. Há pais que precisam comprar os seus filhos com presentes. E isso também é horrível. Muito bem. Então, você entendeu que nós vamos falar aqui é sobre pais no aspecto homem. Mães, tirem benefícios para vocês também, mas... é responsabilidade do pai. Princípio negativo, só tem dois. O primeiro é, não provoquem a ira dos vossos filhos. Vou repetir, não provoquem os vossos filhos a ira. No outro texto de Provérbios, ele fala, pais, não irritem os vossos filhos. Eu não precisava falar mais nada. O que você aprende aqui sobre pais? Pode falar, o filho não fala nada. Deixa os pais falarem para não ter problema. Isso. E quem irrita nós chamamos do quê, Carlos? Irritantes. Pais são irritantes. Você entendeu o que a Bíblia está falando? Ah, pastor, eu não sou. É sim. É irritante sim. E nós vamos ver aqui que existem aspectos na vida de uma família em que pais são muito irritantes. Principalmente quando o pai entende e fala assim, eu sou o chefe da casa. Eu é que mando aqui. E quantas vezes o pai está sentado na sala, está todo mundo, a família toda reunida, ele fala assim, filho, pega um copo de água. Na sua casa, eu imagino que não aconteça isso. Pode pegar não sei o quê. E às vezes não é o pai, às vezes é o irmão mais velho, que está assumindo a função de pai. Eu lembro na minha casa, às vezes estavam sentados todo mundo junto, eu, o Márcio e o Maurício, e quantas vezes meu irmão mais velho falava assim, pega um suco lá para mim. E o Maurício olhava e falava, o quê? Pega um suco lá, estoura uma pipoca. Quer mais alguma coisa, Senhor? Por quê? Porque alguém assume essa função na família e faz. E, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. E eventualmente, eu estou usando exemplos engraçados ou simples, mas há maneiras de provocar filhos, de irritar filhos. E nós vamos ver várias delas aí. Primeiro, pais, não irritem os vossos filhos. O verbo traduzido para irritar ou provocar, não precisa saber ler isso aqui, é eretizo. Aparece só 2 vezes no Novo Testamento, em Colossenses 3, 21 e 2 Coríntios 9, 2. Se não der tempo de copiar, eu tenho que falar bastante coisa, você pede o slide, eu dou para você, não tem problema. O significado básico é provocar ou incitar rancor. Pais que irritam seus filhos e os seus filhos ficam amargurados, ficam rancorosos, ficam irritados, muitas vezes não expressam para você, mas eles vão nutrindo uma amargura no coração contra a sua postura.
Pais que provocam os seus filhos à ira são aqueles que os predispõem à rivalidade, criando contendas e inimizade com eles. Eles são facilmente identificados em algumas atitudes. Vamos ver um pouquinho como são pais irritantes. E aí você pode se identificar. Talvez você seja uma mãe irritante, mas descubra e identifique isso. Se você for, você precisa mudar. Filho, se você identifica seu pai em algum desses aspectos aqui, não é hora de você brincar, achar engraçado, é hora de você orar, porque é uma luta. A Bíblia fala para pais não irritarem, é porque pais iriam fazer isso. Como pais provocam a ira dos filhos? Pais provocam a ira dos filhos quando eles têm severidade e aspereza, severidade excessiva e aspereza. Há pais que são verdadeiros, com perdão da palavra, não sei como dizer isso aqui, talvez de maneira mais clara, mas eles agem como cavalos. Ok? Eu não quero ofender ninguém, eu quero fazer uma analogia para você entender. Qual é o perigo do cavalo? O cavalo é dócil, muitas vezes, é forte, mas qual é o perigo maior de um cavalo? O coice. E tem muitos pais que são hábeis em coiçar os seus filhos. E pode ser até, o filho chega com uma nota ruim. O pai, lasca o coice no filho. E ele acha normal, ele fala, não, eu estou ensinando meu filho o valor que ele tem que dar à escola que eu pago. Eu estou ensinando meu filho o valor que ele tem que dar para isso e aquilo. Mas pais provocam nos filhos irritação quando os pais são severos demais. Talvez você lembre do seu pai, talvez seu pai já é falecido. Talvez você lembre de um familiar que era severo demais com os filhos. Espremia os filhos, nunca demonstrava amor. Então nós temos na Bíblia o equilíbrio. O pai não pode ser severo demais a ponto de se tornar um tirano, e o pai não pode ser aquele amigãozão que nunca diz não para os filhos. É um equilíbrio entre disciplina e amor. Esse é o papel bíblico dos pais. É uma disciplina amorosa. Pais severos demais. E muitas vezes pais são severos demais e agem com seus filhos com aspereza, provocando no coração deles uma ira. Eles não têm como revidar, mas eles estão nutrindo e falando, nossa, meu pai foi muito estúpido. Olha o que meu pai falou na frente das pessoas sobre mim. E pais têm essa facilidade. Cuidado. Uma outra maneira, castigos pesados demais. Há pais que não sabem dosar o que fazer com seus filhos. Então, às vezes, o filho faz uma coisa errada, ele vira para o filho, pode ser um adolescente, ele fala assim, me dá um celular, você vai ficar sem celular durante 1 ano. Mas pai, se falar, vai ficar 2. Ele não consegue nem argumentar. O que o pai está produzindo no coração? Ele está produzindo ira. O filho, aliás, ele produz bem rápido essa ira. Como é que o filho sai dali? Não, pai, o senhor está certo, obrigado por moldar a minha vida. Assim que o filho sai? Não. Ele sai doido da vida. E, gente, ele chega na escola, sabe o que ele faz? Ele desabafa com os amigos. Meu pai não me ama. Aí os amigos sentam, não, ama sim. Não, você não conhece meu pai em casa. Você não conhece a minha mãe. Tem cabimento? É certo tirar o celular de um filho? É certo, não tem problema nenhum. Mas estou falando sobre dosar. Então cuidado quando fala assim, os pais aplicam castigos impensados. E quando vem, se tomou uma proporção maior, recue, vai lá e fala, filho, eu disse isso. Então, no dia seguinte, o filho está esperando no dia seguinte participar de um aniversário, ou está contando um tempão. Vem o mês todo contando, olha, tal dia eu vou na casa do meu primo, tal dia vai ter aquela festa. Aí chega na véspera, o filho faz uma desobediência, o pai fala assim, você não vai naquela festa que você queria. Pais fazem isso ou não? Fazem isso. E aí, ele olha para aquilo, ele fala assim, pai, faz outra coisa. Pode me corrigir, até fisicamente, faz qualquer outra coisa. Mas eu queria tanto ir nessa festa, estou esperando. Não. Pai, mas eu já combinei com os meus amigos, eu já tratei com eles. Olha, eu estou participando da organização. Não quero saber, você não vai e ponto final. E com isso, eles fazem no coração do filho uma amargura funda. Porque eles não percebem que existiam outras coisas nas quais eles poderiam lidar também. É possível proibir o filho de ir? É, mas proíba com a razão correta. Há pais que chegam ao extremo de proibir assim. O filho faz uma coisa errada e o pai fala assim, amanhã você não vai na igreja. Sabia disso? Porque o filho gosta e fala, não, amanhã você não vai na igreja.
Ou uma filha que ela faz alguma coisa errada, o pai fala assim, a partir de hoje não deixa mais você se maquiar, porque um dia ela excedeu na maquiagem e fala assim, durante um mês você não vai usar maquiagem. Não vai pentear o cabelo e escovar os dentes. Aí não vem na igreja mesmo, fica em casa lá, não vem. Mas queridos, excessos, castigos pesados demais, colocam o seu filho numa situação de ira contra você. Então, equilíbrio, saiba o que fazer. E talvez você fale, pastor, eu não sei. Então você tem que pedir para Deus sabedoria para agir, porque é difícil. E se você percebeu que foi pesado demais, recue, volte. Talvez você já deve ter feito assim, às vezes faz isso com os filhos. E agora você tem que avaliar. Às vezes um filho excedeu no quanto ele colocou de comida no prato. Já aconteceu isso com alguém? E aí você fala assim, vai comer tudo. E o filho está empurrando, o filho já está com ânsia, vai comer. E se não comer, ainda vai apanhar. E o filho está comendo. E está comendo. Ele já está passando mal. E o pai fala, vai comer. Porque não pode desperdiçar comida. É certo desperdiçar comida? Não. Mas está sendo aproveitada a comida? Também não. Aliás, está fazendo mais estrago do que o necessário. Então, é preciso ensinar. Eu conheço um pastor, amigo meu, querido, pastor atualmente da Igreja Batista de Vila Mariana, que ele entrava no seminário na fila do refeitório, os filhos pequenos iam na frente. E ele falou assim, olha, nós, pai e mãe, pastor Davi Zborovski, não sei quantos conhecem, Júnior, e Denise. E eles iam na fila do refeitório e eles ensinavam seus filhos a, coloquem pouco, se vocês quiserem, vocês repitam. Ok? E como é que eles faziam isso? Eles diziam o seguinte, se os filhos colocassem comida a mais, eles comiam. O pai e a mãe comiam. E com isso eles mostravam para o filho o seguinte, olha filho, alguém é responsável pelo que você faz. Então é óbvio que eles já vinham antes, eles já iam olhando o filho, mas eles começavam a ensinar para o filho o seguinte, alguém precisa sofrer a consequência do seu erro. De modo que os filhos olhavam, pai, eu não quero que você sofra essa consequência. E os filhos começaram a dosar a sua alimentação. Eles não precisaram fazer o filho comer tudo, não fizeram do seu filho um raspa-prato, que tem que comer tudo que sobrou na casa. Cuidado com castigos pesados demais. Críticas constantes, pais que só criticam. Olha a roupa que você está, olha o cabelo que você tem. Olha só, olha como você se maquiou, olha a sua nota. Crítica. É possível criticar? É possível. O problema da crítica é isso daqui, ó. Constante. Você precisa ter elogios também. Não é possível. Não, mas é assim. Se eu não criticar, ele não vai crescer. Eu estou fazendo isso para o bem dele. Não está fazendo para o bem dele. Você está destruindo ele intimamente. Você está minando ele. E mesmo quando ele atinge uma coisa que ele vem contente, então ele vai lá e tirou 9 na escola, não tirou 10, ele tirou 9. Ele vem para você e você fala assim, não fez mais do que obrigação. Isso acontece? Pais falam isso? Aí ele fica triste, ele estuda e fala, nossa, eu vou me esforçar. Aí um dia ele tira 10. E ele vem com o boletim. Olha pai, a nota que eu tirei. Ele olha e fala assim, tá bom, você quer que eu diga o quê? Hã? É tua obrigação, eu estou pagando. Tinha que tirar, isso aqui é nota que você tem que tirar todo dia. E ele mata o filho por dentro. Olha, filho vai lavar a louça, filho vai cortar grama no quintal, filho vai fazer tal coisa. O filho vai. Deixa eu ensinar um segredo para vocês, mães. Os seus filhos não limpam a casa como você limpa. Não mesmo, né? Não limpa. Mas é preciso incentivá-los para que eles cheguem nisso. Agora nós podemos criticar. Só criticar. Filho acaba de tirar pó, você põe uma luva branca. E o filho fala assim, eu sei disso. Minha mãe mandava tirar pó, eu conseguia tirar, eu era hábil em tirar pó. Eu conseguia tirar pó sem tirar as coisas do lugar. Eu posso ensinar qualquer filho. Eu olhava o vaso, eu pegava o pano assim e passava em volta. Aí tirou o pó, eu falo, tirei. Minha mãe fala, nossa, como você é rápido, melhor que faxineira. Nossa, muito rápido. Falei, pode olhar, olha aí.
eu já sabia onde ela ia passar os dedos. Então aqueles lugares eu já caprichava, deixava tudo pronto. Mas ela vinha na sala, ela mudava uma coisa. Mano, não mexe aí não, mãe, acabei de arrumar, você vai mexer? Ela tirava o vaso. Quando tirava o vaso, tava até a marca do vaso. E o vaso era capaz de ficar semanas ali, naquele mesmo lugar. Mas é interessante como a gente tem que aprender com isso. E minha mãe muitas vezes falava assim, ó, trabalho de preguiçoso, é só na minha casa que tinha esse ditado? Qual que era? É dobrado, e aí tinha que voltar. Quantas vezes, em casa, treinamento militar, na minha casa não tinha problema. Eu levantava, tinha lista na geladeira, Márcio. E aí tinha uma lista lá com 10 itens. Marcos, tinha uma lista tal. E Maurício, comer bolacha e deitar no sofá. Bem, sempre assim. Coisa básica. Aí o caçula, gente. Uma vez o Márcio ficou indignado com isso. E tá certo, Márcio, eu reconheço. Nós sofremos com isso daí. Aí o Márcio levantou um dia de manhã e falou assim, não, esse negócio não tá certo. E naquele dia, aquela bondosa alma fez uma coisa. Ele alterou os nomes das listas. E aí ele sentou no sofá com bolacha. Maurício, eu não sei, a lista foi a mãe que fez, ó, tá tudo aqui, ó. Gente, cuidado para não desenvolver, não ser um crítico. Nós por natureza já somos. Se você desenvolver uma postura assim, de só criticar, você vai matar o seu filho, já está matando aos poucos. Humilhar o filho em público, meu Deus. Eu não sei onde pais fazem esse tipo de curso, mas eu me lembro de às vezes vem gente visitar a gente em casa, né? Ou vai na casa da minha mãe. Aí minha mãe fala assim, olha, vamos pegar álbuns de criança, vamos pegar fotos aqui da infância para a gente ver. Às vezes você olha umas fotos e fala assim, o quê? Minha mãe dividia meu cabelo no meio para cá. Não ri não, até hoje eu tenho trauma. Há uma foto que eu tenho no sofá. Minha mãe colocou, eu não sei onde ela arrumou aquela roupa. Eu não sei mesmo. Era colcha de retalho, isso aí, Márcia. Ela pegou a colcha e ela fez um pijama, alguma coisa. E o que sobrou, ela fez almofadas. E ela colocou no sofá, e eu sentei no meio do sofá. E ela falou, nossa, tá combinadinho. E ó, vocês estão rindo, né? É uma beleza. Rir da desgraça dos outros é uma beleza. E para registrar esse momento nobre, esse momento tão bonito do filho e as suas mofadas, ela tirou uma foto e registrou. E até hoje, quando vai gente em casa, para você ter uma ideia como a foto é antiga, não sei como chama aquele negocinho pequenininho que você coloca assim para... Como é que chama? Não, mas não é binóculo de ver, é aquele que tem um fundinho com a foto e você põe na luz assim. Como? Monóculo. Então... não é do tempo do seu Abraão. Aí você pega o monóculo e você coloca, e meus irmãos falam que é jogo dos 7 erros. Até hoje. Que as almofadas são igualzinhas. Ele fala assim, identifique quem é. E gente, muito bem. É óbvio que quando minha mãe fez isso, meu pai fez isso, a ideia não era humilhar. Mas quantos pais humilham seus filhos em público? Caçoam do cabelo. Chama um filho, falou, cabeção. Eu sei, gente. E zomba disso, e zomba daquilo. O filho faz uma coisa errada e você, ó... olha, eu contei para vocês já de aquele amigo que furou o pneu do carro. Ele saiu para buscar ajuda. E falou para o rapaz que foi no carro, falou, não mexa no carro, eu vou buscar ajuda. Assim que ele se afastou, o amigo falou, não, eu preciso ajudá-lo. Abriu o porta-mala do carro, pegou o macaco e colocou embaixo do banco do motorista. E começou a girar o macaco. E o carro não levantava. Mas o banco aqui dentro começava a fazer assim, ó. Quanto mais ele girava, o banco ia subindo dentro. E, gente, ele teve a coragem de fazer o banco encostar no teto do carro. E o carro não levantava. Quando meu amigo voltou, ele desesperou, porque rasgou o assoalho do carro, arrebentou tudo. Ele falou, o que eu vou falar para o meu pai? E aí então chegou o pai dele. Nosso pai dele engoliu ele. E olha, ele ouviu muito tempo depois. Meu pai chegou aí na casa desse meu amigo e o pai dele falava assim, olha aí, seu Rui, 18 anos não sabe trocar um pneu. E nem era ele.
E toda vez que encontrar, fala, não troca pneu não, hein? Pede até para a mulher trocar pneu. Você não sabe trocar pneu. Você não sei o quê. E olha, e humilha. Há pais que são hábeis. Cuidado com seus comentários. Cuidado com as suas colocações. Se você, pais, humilhar em público é terrível, humilhar em casa. Já chamou seu filho de porco? De porca? O que você acha? Como é que você acha que entra isso no coração? Você acha normal? Fala, não, está tudo bem, meu filho vai aceitar, é assim mesmo. Quantos pais fazem isso? E humilham no secreto da casa, no particular da casa, ferindo constantemente. E a Bíblia fala, não provoquem os seus filhos a ira. E pais provocam a ira dos filhos 18 anos, depois reclamam das consequências. Aí fala, meu filho não tem relacionamento comigo, meu filho não sei o quê. Nem sempre é fruto disso. Mas estou falando que muitos relacionamentos são quebrados porque pais foram extremamente provocativos, irritadiços com seus filhos. Zombar dos filhos, zombar do corpo do filho, zombar dos amigos do filho, zombar de maneirismos que os filhos têm. Enfim, zombar de fracasso. O filho fracassa numa coisa, o filho tem uma mania, alguma coisa o pai implica, a mãe implica com aquilo, e ele é motivo de piada por causa dessa mania, desse maneirismo. Cuidado, não faça isso. Parcialidade entre irmãos. Então, você favorece um em relação ao outro. Quantas vezes pais lidam de formas diferentes? É óbvio que deve lidar em alguns aspectos, mas a nossa cultura é assim, lida com o homem de um jeito, lida com mulher de outro. Ok? Então, os pais têm regra para as filhas mulheres e para filhos homens diferentes. Elas têm que ser idênticas? Não. Deve lidar realmente a coisas que um filho homem pode fazer, que uma filha mulher tem que tomar cuidado. Depende do horário que os dois têm que chegar. Uma filha mulher que chega a certo horário, ela está exposta a certos perigos que um filho homem muitas vezes não está exposto. Então você tem que lidar com cada aspecto disso aí. Mas cuidado quando você começa a ser parcial entre filhos. Então uma regra para um filho, uma regra para outro. Você não pode ver televisão até tal hora. Aí esse outro pode. Quando eles são iguais, tá? Quando tem diferença de idade, aí você lida. Para um você dá dinheiro, para outro você não dá dinheiro. Para um você compra um tênis, para esse você não compra. E pior ainda, quando tem parcialidade entre pai e filho. Esse daqui é o predileto da mamãe. Esse daqui é o predileto do papai. Que coisa, que família. O filho percebe. O filho percebe, ele nutre mágoa. Ele não consegue superar isso. E ele sofre. Pais provocam a ira dos filhos quando os lares não têm direção e nem regras claras. O filho não sabe, ele não sabe quais são as regras, ele não sabe quando infringe uma regra. O pai não diz para ele, as regras dessa casa são essas. Não tem. Então sempre estão mudando, ou são regras muito grandes e os filhos não conseguem assimilar tudo. Então pais são, e pais que não apontam direção. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Se o seu filho te procurar e falar assim, eu não sei que curso universitário fazer. Você nunca pode falar para ele assim, é problema seu. Não pode, você é pai, você é mãe. Você fala, não sei. Mas você tem que dar uma direção para ele. Ele não pode ficar à deriva. A orientação que a Bíblia fala é para os filhos consultarem os seus pais. Ele vem consultar e fala, estou pensando em fazer isso. Pai, eu tenho essas 3 opções, essa e essa e essa. O que eu faço? Você que sabe, filho. Está errado. Está errado. Seu filho está pedindo sua opinião? Diga, filho, olha, eu não vou impor nada para você, mas eu acho que esse curso é melhor por causa disso, por causa daquilo. As vantagens desse curso é essa. Você apresenta, discute com o filho. Você tem que direcionar o seu filho. Você não pode deixar ele sem direção. Você não pode deixar que o cursinho decida para ele. E mais, você também não pode dar direções com motivação errada. Filho, escolha esse curso. Por quê, pai? Porque se paga mais. Porque esse daqui você vai ter um retorno muito melhor. E às vezes o filho vai na direção dessa profissão e ele sofre na vida porque ele recebeu uma orientação com a motivação errada. E aí sofre. Poderia falar mais sobre isso. Você que tem filha, mulher em casa, está educando mulheres, cuidado com a educação que você dá. Os adolescentes aqui sabem, falo para eles, muitas mulheres foram chamadas por Deus para viver o sonho de outra pessoa. Vou repetir. Muitas
mulheres são chamadas por Deus para viver o sonho de outra pessoa. Ela faz uma série de planos para a vida dela. Ela casa com o marido fala assim, olha, eu não quero que você trabalhe, ou eu não quero que você faça esse curso. Mas eu gastei 10 anos fazendo esse curso, eu sei. Mas agora eu gostaria que você cuidasse da nossa casa, dos nossos filhos. E aí a filha se frustra. Por quê? Porque ela nunca foi explicado para ela de que pode existir. Não tem nada de errado a mulher estudar, ter profissão. Mas pode ser que ela entre num relacionamento e que a outra pessoa tem um sonho que não se harmoniza com o dela. E o que vai acontecer quando o sonho do seu marido não se harmonizar com o seu, mulher? Haverá uma competição? O sonho dela vai estar acima do seu? É preciso ensinar, preparar sua filha para isso. Então, quando ela vai escolher um curso, ela tem que escolher um curso que ela possa, às vezes até isso, a facilidade de locomoção. Ela casa com uma pessoa, ela se prepara para um curso que ela só pode atuar numa região. O marido casa e fala assim, olha, a empresa me transferiu para tal lugar. Ela fala, não posso ir, eu já tenho a minha clientela aqui. Você casou, sua clientela vai ficar para trás, seu papel é seguir com o seu marido. E aí vem uma frustração tremenda. Por quê? Porque a pessoa, ela foi treinada, a filha foi preparada para assumir a liderança da família. E ela sofre, porque ela não consegue. Por isso eu digo para os adolescentes aqui, talvez você vai ter que abrir mão do seu sonho, para o sonho de alguém. Agora, você não está com ninguém. Alguns adolescentes aqui não namoram. Então, pastor, eu vou ficar esperando? Não. Se prepare. Escolha curso, estude, mas esteja com essa luz aberta aqui, sabendo, pode ser que eu não exerça isso aqui. A minha esposa é formada em administração de empresas. Quando eu namorava com ela, o pai dela tinha uma empresa aqui grande na cidade, mais de 30 funcionários. E ela me conheceu. Meu sogro me chamou e falou assim, olha, eu quero parar de trabalhar, eu quero que você assuma essa empresa, você gerencia essa empresa, cuide de todo o patrimônio, tudo é seu. E eu falei, eu não quero. Eu não posso, Deus está me chamando em outra direção. Mas isso que eu fiz? Eu não sei. Deus está me chamando em outra direção. E ela vai comigo. Difícil? Muito difícil. E ele preparou 3 filhas. Era executivo, alto executivo da IBM, montou uma empresa num plano de demissão voluntária, pegou todos os recursos dos anos de vida que ele trabalhou e montou uma empresa. E falou, vou deixar um legado para minhas filhas. A primeira casou com um pastor, não exerce a profissão. A segunda fez odonto, casou com um médico, não exerce a profissão. A terceira casou com um fisioterapeuta, é isso? Não, professor de educação física. Exerce a profissão. Ela exerce como enfermeira. Mas tudo que ele idealizou, que ele sonhou, não seguiu. Por quê? As filhas foram na cola dos seus maridos. Você precisa preparar suas filhas para isso, senão elas vão sofrer. Excesso ou falta de correção, pais que corrigem demais, pais que nunca são graciosos. Tudo é motivo de correção. Irrita o filho também. Nunca tem uma negociação, nunca tem graça. Esse dia, essa semana ainda, semana que passou, eu estava passando pelo corredor da minha casa e eu escutei choro dentro do banheiro. Lá estava a Stephanie e a Samara. Estavam tomando banho no banheiro e a porta estava só encostada e a Stephanie estava chorando. E eu parei no corredor, falei, deixa eu ver o que está acontecendo. E elas estavam discutindo a vida. Faz parte, né? Uma de 10, uma de 7, dialogando sobre a vida. E a de 7 estava chorando porque falou assim, o papai vai me corrigir. E eu não sabia o que era. Eu falei, bom, deixa eu ouvir, né? E eu fiquei parado ali ouvindo. E ela falou, não, o papai tudo me corrige. Fiz xixi na calça, me corrige. Fiz não sei o quê, me corrige. Fiz não sei o quê, me corrige. Ela começou a falar, me corrige, me corrige, me corrige. E eu fui ouvindo aquilo. E aí a Samara falava assim, mas papai faz isso para o seu bem. O papai te ama. E eu falei, isso aí, Samara, vai. Vai, Samara, não perde a luta. E eu na porta, e ali, e aquele diálogo indo e voltando, não sei o que, tal. E até porque eu tinha dito para a Stephanie que algumas coisas que ela fizesse, eu falei, filho, olha, nessa área aqui, se você fizer, papai tem que corrigir você, não tem jeito.
Ela tem 7 anos, ela não pode ficar fazendo xixi na calça. Ok? E aí ela faz, e eu pergunto para ela, por que você fez? Eu pergunto, é algo que temos que levar no médico, algum problema que ela tem? Vamos lidar. E eu pergunto, por que você não foi? Sabe o que ela disse para mim? Não deu tempo. Eu falo assim, não deu tempo por quê, filha? Não está conseguindo segurar? O que está acontecendo? Não, eu estava brincando. E eu falo, mas você sentiu vontade? Eu senti. Por que você não foi? É porque a brincadeira estava legal demais. E eu falei, não, então não pode. Então você sentiu vontade e não foi. Você fez uma escolha. Você escolheu fazer xixi na calça para continuar a brincadeira. Então hoje o papai não vai te corrigir, mas não pode acontecer mais, tá bom? Combinado? Você entendeu? Entendi. Ela ia para a escola. Voltava da escola, xixi na calça. Ela chegava em casa, papai, o que vai acontecer? O papai tem que te corrigir, nós não combinamos. Você sentiu vontade? Senti. Pediu para a professora? Pedi. A professora deixou? Deixou. Você não foi por quê? Eu estava brincando, estava na tirolesa, estava no parquinho. E o que vai acontecer se isso não parar? Um dia ela vai estar sentada aqui na igreja, vai começar a pingar alguma coisa no chão. Alguém vai olhar e falar, esses pais não dão educação. Não, os pais dão educação. Nós precisamos lidar com isso, mas não pode existir excesso e nem falta. Isso daqui são, como pais diretamente irritam os seus filhos. São ações diretas. Agora existem ações que são indiretas. Indiretamente você prejudica os seus filhos. Olha, decisões precipitadas. Não dá tempo de... Lembra que eu falei aqui? Eu falei de 8, tem mais uma família que eu lembrei. Há um homem na Bíblia chamado Jefté. Não sei quantos já estudaram a história dele. Ele sai para fazer uma luta. E quando ele volta dessa batalha, ele diz o seguinte para Deus. Senhor, a primeira coisa que eu encontrar na volta, eu vou sacrificar a ti. Aí quando ele chega em casa, sabe quem sai ao encontro dele? A filha. Ele encontra a filha. E aí sabe o que acontece com a filha? Vem domingo de manhã eu conto. Hoje eu não posso contar. Mas é muito interessante você ver lá o quanto a filha chora. O desespero da filha. Porque o pai fez uma promessa, ou tomou uma decisão precipitada. Há muita discussão se ele matou a filha, ou se o voto dele era um voto de... Alguns acreditam que o voto dele implicava em matar a filha, sacrificar. Outros acreditam que o voto dele implicava em... Ele tinha dedicado, ele falou, a primeira coisa que eu encontrar, vou dedicar ao Senhor. Podia ser sacrificar, ou poderia consagrar a filha como uma sacerdotisa, ou como alguém voltado ao Senhor. Não um sacerdotista, porque não tinha, mas a ideia de alguém que vai viver só para Deus. Então ela não poderia casar. Agora você pega uma filha com idade e você fala para ela assim, filha, você não vai casar porque eu prometi para Deus que você ficaria solteira para honrá-lo. O que surge no coração dessa filha? O texto fala que a filha chorava amargamente. E era filha única. Isso significaria que ele também não teria o quê? Mas ele tinha tomado uma decisão precipitada. E pais tomam decisão precipitada. E gente... Nossa, tem tanta coisa para falar só sobre isso. Pais empurram para filhos com decisão precipitada. Pais não sabem lidar com o sentimento dos seus filhos. Olha, os seus filhos vão se apaixonar um dia. Vão se apaixonar. Eu sei que os pais esperam que seja o mais tarde possível. Nós podemos discutir a que data, quando vai ser. A Bíblia não tem problema em nós argumentarmos aqui, chegarmos a certas conclusões. Mas muitas vezes nós não entendemos que os filhos têm necessidade de se desenvolver também na vida emocional. E nós não lidamos com isso corretamente. E muitas vezes nós não lidamos por simples ciúmes. Eu imagino como vai ser quando chegar na minha época. Eu tenho 3 mulheres em casa, uma esposa e 2 filhas. E algum dia alguém vai chegar na minha casa. E vai falar, olha, eu quero namorar. Vai ser lá com 50 anos a Samara vai ter, mas vai chegar. E, gente, vai ser uma conversa interessante. Vai ser uma conversa, no mínimo, interessante. Eu já combinei com meus irmãos, de verdade. Se o seu filho for pedir ela em namoro, já presta atenção, vou explicar. Eu já chamei meus irmãos, nós vamos apagar toda a luz da casa, acender vela para tudo que é lugar, pôr turbante na cabeça. Quando ele entrar, fala assim, olha, vai entrar que tem um ritual nessa família aqui. Aí essa pessoa some. Nós somos judeus, tem circuncisão. A pessoa já desaparece, mas fala assim.
Enfim, não sei qual vai ser a tática. Até lá eu tenho alguns anos para pensar ainda. Mas, queridos, muitas vezes nós não permitimos, nós não queremos que os nossos filhos, as nossas filhas se relacionem por puros ciúmes. Nós não sabemos lidar com isso. Você cresceu com a família sempre debaixo de você. Então, uma mãe que só tem filhos, ou um pai que só tem filhas. Quando isso tem que ser partilhado, e é natural que isso aconteça em algum momento, há uma reação. Há um sentimento de... E você fala, não, pastor, não tem ciúme. Pode falar o que quiser, mas existe lá dentro uma sensação de que era só meu e agora é dividido. Por que é sempre mais fácil para o outro lado? Pais que têm filhas, quando elas começam a namorar, o pai entra em crise. Por que a mãe aceita com mais facilidade? Porque ela fala assim, não está mudando nada para mim, tá? Elas continuam aqui. Mas o pai fala, não, eu era o único homem dessa casa. A mãe é a mesma coisa, só tem filhos. Por que o pai aceita tranquilo o filho namorar e a mãe fala, não? Normalmente pais e mães idealizam para os seus filhos casamento de príncipe e princesa. Tem alguma coisa errada com isso? Não tem nada de errado com isso. Mas olha, baixa um pouco o padrão. Começa a baixar um pouco o padrão, porque nós pegamos e colocamos os nossos filhos e filhas aqui, e nós começamos a colocar critérios que são inatingíveis para o candidato e candidata. O que acontece no coração do filho? Você provoca a ira. Porque você não tem critérios estabelecidos. Você não diz para ele, pai, o que eu devo procurar numa moça? Você entra com seu filho e diz, olha, procure aqui uma mulher rica. Você fala isso, está errado. Se você falar assim, procure uma moça que tenha muitos diplomas. Isso é errado. Você tem que começar o quê? Procure uma o quê? Uma crente. Procure uma serva de Deus que ame você. Procure um servo de Deus que ame você. Você não pode olhar e falar assim, olha, não namore com essa pessoa porque ela é pobre, não namore com essa pessoa porque ela é de tal raça, não namore com essa pessoa porque a família dela é ruim. Alguém pediu para nascer? Alguém escolheu família para nascer? Não. Você não pode julgar a pessoa por família, você tem que julgar o indivíduo. Então você olha para esse rapaz e fala assim, olha, a família desse rapaz não é tão boa, mas deixa eu ver esse rapaz. Ele é um crente, ele é trabalhador, ele é honesto, ele vai sustentar minha filha, vai cuidar dela. Muito bem. Então coloque critérios que os seus filhos saibam onde estão pisando, senão eles ficam desesperados. Se você colocar critérios assim, filha, você só vai namorar, filho, você só vai namorar quando encontrar uma pessoa que tem um patrimônio tanto, que tenha casa, carro, você vai provocar a ira do seu filho, porque ele está numa sociedade em que as pessoas se relacionam e você destrói o sonho dele, o sonho dela, por valores que não são bíblicos. Os valores bíblicos são, procure um crente, procure uma crente que ame ao Senhor, olhe para a vida deles, mostre para os seus filhos qualidades que devem ser buscados. Isso, mostre para sua filha a qualidade. Eu estava conversando com a Samara e eu disse, filha, você sabe o que 10 anos, você sabe o que você deve admirar num rapaz? Ela falou, não. E eu comecei a dizer para ela o que ela deveria admirar. Eu falei, quando você for escolher o seu namorado, você deve confiar no papai e na mamãe, nós vamos ajudar você. Mas nós vamos mostrar para você que você deve procurar alguém. Olhe para os rapazes da igreja quando chegar a hora, veja se eles oram. Quando estiver todo mundo orando, abre o olho. Vê a postura deles com Deus, eles oram. Veja quando ele vem para a igreja, vê se ele traz Bíblia. Olha qual é o valor que ele dá a isso. Veja a postura dele quando alguém pede, olha, precisamos fazer uma coisa, ele toma a frente, ele está fazendo. Ele tem essas iniciativas ou ele só é acomodado? Vai falar para o filho, filho, você está procurando, você vai só olhar beleza, você vai se frustrar. Alguns filhos vão casar com mulheres que são chamadas na sociedade como come e dorme. Sabe o que é isso? Eles vão sofrer, porque eles vão entrar no relacionamento. E essas mulheres só se alimentam e dormem, elas não cuidam da casa, elas não cuidam dos filhos, elas não se importam com o marido. Então você tem que passar valores. Se você não fizer isso, deixar o seu filho sozinho, seu filho não sabe, sua filha não sabe. Decisões precipitadas. Cuidado com proibições ou aberturas. E eu tenho que parar aqui. Não dá para continuar mais. Eu ainda preciso falar sobre decisões, como provocar a ira. Deixa eu terminar só nas decisões indiretas, aí fica só para o próximo slide.
pais provocam indiretamente a ira nos seus filhos quando eles nunca pedem perdão. Quando foi a última vez que ele falou, me perdoe, eu errei? Faz bem dizer para o filho. Perdoe o papai, perdoe a mamãe, nós erramos com você. Tomamos uma decisão. Às vezes pais tomam decisões precipitadas, nós já vimos. Volte atrás e fala assim, errei. Eu quero refazer a decisão, que eu te falei tal coisa, mas não posso. Eu te prometi tal coisa, não posso cumprir. Peça perdão, recue. Seja alguém transparente com o filho e filha. Eles vão ter um coração agradecido. Eles vão saber, meu pai erra, minha mãe erra. Faz parte da natureza deles, tudo bem. Eles estão reconhecendo. O pai não precisa ser aquela pessoa que fala assim, dei minha palavra agora, até morrer eu tenho que cumprir. Não, vai para o filho e fala, filho, papai prometeu isso aqui, mas eu não tinha pensado bem. Eu quero voltar atrás nisso que eu te prometi. Eu quero voltar atrás nisso que eu falei, porque eu não pensei bem. Olha as razões. Ó. Por essas razões eu não posso mais honrar o que eu te prometi. Pronto. É assim que você lida. Por fim, pais provocam seus filhos indiretamente quando deixam de amar o seu cônjuge. Está aqui uma das razões terríveis. Seu filho foi feito para viver num ambiente de segurança. Você quer seu filho quer nutrir ira no seu filho? Há um livro chamado... Eu acho que o título do livro é esse, O Perigoso Vórcio. Vou repetir. Há um livro chamado, eu acho que o título é esse, eu preciso confirmar, estava lendo sobre isso, mas eu não sei se é O Perigoso Vórcio, começando com V mesmo, ou se era O Vórcio. Eu falei, meu Deus, o que é esse O Vórcio? E aí ele conta a história de uma criança que falou, eu não sei o que é isso, mas eu sei que o vórcio é ruim. Sabe o que acontecia? A criança estava brincando em casa e os pais começavam a brigar. E alguém gritava, eu vou pedir o divórcio. Eu vou pedir o divórcio. E a criança só entendia o órcio. Então ela falava assim, eu não sei o que é esse vórcio, mas é ruim. Eu não quero esse vórcio em casa. E quantos lares sofrem, quantos filhos padecem, porque um dos lados, ou ambos os lados, eu sei que não é decisão, às vezes, dos dois. Às vezes um lado quer permanecer e o outro não quer, não tem o que fazer. Às vezes é uma decisão em conjunto, os dois querem abandonar. Mas quando um cônjuge deixa de amar o outro, ele produz na vida dos seus filhos uma ira muito grande. Porque o filho agora cresce num lar desestruturado. O filho agora cresce com lares, com 2 famílias. E muitas vezes até 3 famílias. Porque a pessoa que se separa se une a outra e uma outra família se une agora. E o pai tem que estar na casa o filho tem que estar na casa da mãe, na casa do pai, na casa do padrasto, na casa de não sei quem. E aí cria o quê? Um leque. Ele fica perdido. Isso é formar ira nos filhos. É culpa dos pais? Nem sempre. Mas, o divórcio sim, é culpa dos pais. Os pais são responsáveis. É culpa dos dois? Não, nem sempre é culpa dos dois. Mas, seja o que for, indiretamente, deixar de amar o cônjuge produz ira. Tudo bem, então está aqui essas listas de como produzir ira no seu filho, diretamente ou indiretamente. Tudo isso aí acontece. Deixa eu ver se, o propósito de tudo isso, da ordem de Deus é não provocar a ira do seu filho. Qual é o propósito? É para que os seus filhos não desanimem. Semana que vem nós vamos ver o que é isso. Filhos desanimados. Os adolescentes estavam contentes que eram só 2 de filhos, né? Vão ter que ouvir mais uma, parte 3 dos filhos. Temos que parar hoje, não podemos mais continuar. Marcelo, só dá ESC lá e pular para a tela necessária. Vamos orar, baixe sua cabeça um instante. Talvez você seja um filho aqui que tem nutrido ira no coração contra o seu pai e sua mãe. Apesar de nós ainda vamos falar sobre filhos, eu quero pedir que você entenda, seu pai e sua mãe são falhos. Perdoe o seu pai e sua mãe. Você pai, você mãe que está aqui, que já provocou ira no seu filho. Alguns pais e mães estão aqui, não tem como corrigir mais isso. Peça perdão para Deus. Perdoe-se a si mesmo. E ore, entregue os seus filhos na mão de Deus. Talvez você tenha filhos criados que você fala, pastor, eu criei os meus filhos, eu fiz com que eles fossem irados, mas hoje eles não estão mais debaixo da minha autoridade. Eu não tenho o que fazer. Peça perdão a Deus do seu erro. Depois perdoe a si mesmo. Porque não adianta ficar se culpando a vida toda.
E por fim, entregue os seus filhos na mão desse Deus, falando: Senhor, o que eu errei, que o Senhor possa restaurar. O que a minha esposa errou, o que meu marido errou, o que o divórcio fez, a minha aspereza, o meu excesso, a minha negligência, as minhas decisões precipitadas. Eu não quero destruir os meus filhos, Senhor, eles são joias, eu preciso guiá-los. Por favor, me ajuda. Me ajuda a ser um pai melhor, a ser uma mãe melhor. Eu sei que eu não vou ser perfeito, mas me ajuda. Eu quero tanto que a minha família expresse, espelhe o teu caráter, Senhor. Me ensina a dar valores corretos para os meus filhos, na questão sentimental. Me ensina a dar valor correto para os meus filhos e minhas filhas, na questão profissional, acadêmica. Me ensina a dar valores para os meus filhos, valores espirituais corretos. Há tanto trabalho, Senhor, e eu tenho gastado tempo com tantas outras coisas, correndo atrás de dinheiro, atrás de estética, atrás de patrimônio. Por favor, eu tenho pouco tempo. Filhos passam por nossa vida e vão embora. Não permita que eu os perca. Você, pai, que tem filhos debaixo da sua autoridade, suplique a Deus graça do céu. Você precisa dessa graça, acredite. Precisa de muita graça para educá-los. Você que tem filhos adolescentes em época de cursinho. Você que tem filhos que até são casados já. Ore por seus filhos. É só a graça de Deus que vai guiá-los. Senhor, obrigado nessa noite. Pelo menos em parte já olhamos aquilo que nós não devemos fazer. Nos ajuda a não sermos pais irritantes, pais que provocam ira. Nos ajuda, Senhor, a sermos pais de caráter, pais que reconhecem erros, pais que tomam decisões pensadas, não precipitadas. Ajude-nos, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. Que cada pai aqui, principalmente os pais homens, possam entender o quão importante é eles ensinarem os filhos. Mas certamente há pais aqui que já perderam essa oportunidade porque os filhos passaram, cresceram, casaram, ou porque os filhos não estão mais debaixo da sua autoridade. Pais e mães que se encontram assim. Que o Senhor os ajude a pedir perdão a Ti. Que o Senhor os ajude a encontrar perdão para si mesmo. E por fim, Deus, que eles possam confiar ao Senhor os seus filhos. O Senhor é capaz de agir nos seus filhos, independente dos erros deles. É só a sua graça. Nós queremos enfatizar isso. Não queremos ninguém saindo culpado. Nós queremos que as pessoas saiam buscando a tua graça para mudar. Ajuda-nos mais e mais, Senhor. Que na semana que vem possamos ver o restante desse texto e como lidar com ele. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.